Alô, aquarista! Beleza? Hoje aqui a gente vai ver sobre a filtragem básica dos nossos aquários. Todos os nossos aquários, o que ele precisa ter? Qual que é o mínimo que ele precisa ter? Como que eu vou montar a parte básica do coração do meu aquário, da filtragem? Já se inscreva no nosso canal, já vem e curte esse vídeo que vocês vão aprender muitas coisas sobre esse fantástico mundo do aquarismo. Bom, pessoal, quando a gente fala de sistema de filtragem básico, a gente está falando do essencial, o mínimo que os nossos aquários precisam ter para manter a água com qualidade para os peixes e transparente, cristalina para nós, porque o aquário também é um item de decoração, é um item que eleva o status das nossas casas, dos nossos ambientes. Então, o que eu preciso de maneira básica, essencial, ter no meu filtro, no caso desse aquário aqui, no filtro aqui de baixo, ou em qualquer filtro, para manter essa água com essa qualidade? Vamos pensar em três etapas. Três etapas básicas de filtragem. A filtragem física, a filtragem química, a filtragem biológica. Você montando o seu aquário, você construindo o seu aquário com elementos de filtragem física, química e biológica, com certeza você vai ter uma água com qualidade. É óbvio que existem outros fatores, né? Tempo, paciência, existem outros equipamentos que podem contribuir para melhorar mais ainda a qualidade de água, mas os elementos básicos, eles devem existir. Vamos conhecer quais são esses elementos? Quais são essas etapas de filtragem? Primeira etapa, filtragem física. O que é a filtragem física? Quando a gente fala física, lembra de uma estrutura que fisicamente, mecanicamente, vai preservar a limpeza da água. Ou seja, a sujeira vai mecanicamente, fisicamente ficar presa e a água vai passar limpa. São os elementos de filtragem propriamente ditos que a maioria das pessoas automaticamente, quando se fala filtro de uma água, pensam neles. São elementos que, ao passar a água com determinada sujeira visível aos nossos olhos, as sujeiras macro, as macro sujeiras, os elementos maiores que sujam a nossa água, esses elementos de filtragem vão segurar essa sujeira. O mais conhecido de todos? O Perlon, a manta acrílica. Esse elemento de filtragem física, a primeira etapa, muitas vezes, se possível, ele deve ser colocado no início do nosso sistema de filtragem. Por quê? É um sistema, nosso aquário, de recirculação. Então a água está constantemente rodando. Então na hora que a água entra no filtro, se você tem um elemento de filtragem física adequado, bem dimensionado, na densidade adequada para poder segurar a maior parte de sujeira, de macro sujeiras, você, além de ter uma água mais limpa, você preserva os outros elementos de filtragem. Você preserva a vida útil do elemento químico e do elemento biológico. Legal? Essa primeira etapa aqui, a filtragem física, o Perlon, muitas vezes utilizados, eles são fundamentais e eles são descartáveis muitas vezes, eles são baratos. Nós podemos trocá-los periodicamente e às vezes até diariamente, tá? Então, aquários que possuem uma biomassa, uma quantidade de peixes muito grandes, o que a gente vai fazer? A gente pode trocar isso todos os dias, porque eu vou estar preservando a integridade dos outros elementos de filtragem e ajudando minha água a ficar mais limpa e mais bonita. Vamos agora para o segundo elemento de filtragem, para a filtragem química. Elemento mais conhecido? Está aqui, o carvão ativado. O carvão ativado é o elemento mais conhecido que quimicamente vai filtrar a água. Quimicamente vai filtrar a água? Me explica melhor isso, não estou entendendo. Calma, vou explicar. É que o carvão, ele é composto, na sua grande parte, por carbono. E o carbono é um elemento químico que facilmente se liga, quimicamente, né, a vários outros microelementos, a vários outros elementos. Então, o carvão, vamos pensar que ele é uma esponja, algo que quimicamente absorve outros elementos químicos. Então, já num nível não mais macroscópico e sim micro e até
muito menor que microscópico, a gente vai ter elemento que vai quimicamente puxar outros elementos da água. Então pode ser que nós não estamos vendo a ação desse carvão ativado, mas ele está lá, num nível invisível aos nossos olhos, ele está absorvendo vários elementos que podem mais cedo ou mais tarde entrar num nível de saturação, num nível de concentração maior e contaminar tanto a nossa água quanto os nossos animais. A título de exemplo, pessoal, só para a gente ter uma ideia, a água das nossas casas. A gente abre a torneira lá, nós sabemos, na grande parte das vezes, né, exceto casas que possuem um poço, coleta água de mina, mas a grande parte das casas em regiões urbanas, essa água foi coletada na natureza e passou por uma estação de tratamento de água. Resumidamente, uma estação de tratamento de água, ela utiliza 3 elementos principais na água: flúor, cloro e sulfato de alumínio. Né? Alguns elementos para decantar, outros para purificar, outros para matar possíveis patógenos dessa água. Esses elementos, eles não saem antes da água chegar na nossa casa. Esses elementos estão presentes na nossa água. E a hora que você pega um copo da torneira, você não vê nada. Não quer dizer que ali não tenha sulfato de alumínio, cloro e flúor, né? Dissolvido na água. E o carvão ativado vai fazer o quê? Ele vai absorver, ele vai se ligar nesses elementos que, para nós, muitas vezes, ao ingerir, não são elementos que vão nos causar doenças, nem fazer mal para a gente. Mas o peixe, que está lá respirando, absorvendo gases dessa água através da respiração, ele pode absorver esses elementos e, mais cedo ou mais tarde, se contaminar. Então, o carvão, se você notar no teu filtro aí da tua casa, tem carvão ativado, porque ele vai liberar a água, eliminar a água desses elementos, entre outros, metais pesados que possam vir a existir, ou outros elementos químicos mesmo que por algum problema, alguma contaminação na estação de tratamento, na transmissão, né, no caminho entre a estação de tratamento, a caixa d'água, a sua casa, pode vir ter contaminado a água. Então o carvão ativado do seu filtro aí da sua casa é muito semelhante, ou às vezes igual, viu, ao carvão ativado que a gente usa aqui na filtragem química. E para fechar, a terceira e para mim a mais importante de todas, a filtragem biológica. Filtragem biológica, biologia, bio, vida. É uma filtragem que ela é feita, ela é realizada por organismos vivos, as famosas bactérias boas. Nitrosoma, Nitrobacter, 2 bactérias essenciais que a gente no nosso curso fica sabendo mais o comportamento de cada uma delas, mas essas bactérias boas, essa biologia, é a terceira etapa da nossa filtragem, a mais importante. Por quê? Porque nós estamos em um sistema fechado, um sistema, como eu disse para vocês, de recirculação de água. Se eu tenho um sistema de recirculação de água que, entre parênteses, apesar das TPAs, assistam o vídeo sobre TPA para vocês entenderem do que eu estou falando, as trocas parciais de água. Apesar das TPAs, eu não tenho uma renovação periódica da água. Eu tenho muito pouco da água renovada. Então eu tenho nesse sistema resíduos, muitos resíduos. Eu tenho resto de ração, escamas que vêm a cair, restos de outros alimentos além da ração. Posso ter plantas, troncos que estão em decomposição mais lenta, mas podem estar em decomposição. Tenho principalmente os produtos da vida, né? Os subprodutos da vida dos peixes. As fezes, urina, respiração, tudo isso está jogando para o sistema o que nós chamamos de nitrogenados. Nitrogenados esses que são amônia, nitrito e nitrato. Todos esses são nitrogenados que podem intoxicar os peixes. Numa escala de toxicidade, a amônia é o mais tóxico, o nitrito um pouco menos e o nitrato menos tóxico desses. Mas essa biologia, esse filtro biológico, essa etapa da filtragem biológica, ou seja, essas bactérias boas, elas são responsáveis por consumir esses nitrogenados, consumir esses subprodutos das excretas dos restos de ração e, consequentemente, eliminar a possibilidade de uma contaminação, principalmente por amônia. Acabei de falar para vocês que é o mais tóxico dos 3. Então, quando eu tenho colônias, cepas de bactérias em desenvolvimento, principalmente no meu filtro, é óbvio que as bactérias estão no aquário todo, estão diluídas na água, no tronco, substrato, em todo o aquário, mas principalmente
nas mídias biológicas, nas cerâmicas, nas mídias poliméricas, nesses locais propícios que nós fornecemos para a bactéria reproduzir e se multiplicar e atingir níveis suficientes para consumir a matéria orgânica. Literalmente, a bactéria, ela come o resíduo, ela come o resto do peixe. Fezes, resto de ração, escamas. Então, quando eu tenho um aquário com uma estrutura biológica perfeita, uma estrutura biológica equilibrada para o número de animais, eu tenho um aquário sem problemas de concentração elevada de amônia, nitrito e nitrato. Consequentemente, eu não tenho intoxicação dos meus peixes. E aí eu tenho um sistema fechado de recirculação em tcharam, equilíbrio. Eu tenho os peixes sujando a água e as bactérias, o meu filtro, limpando a água para esses peixes. Então, essas 3 etapas que eu acabei de falar para vocês, física, química e biológica, são as etapas básicas de filtragem de qualquer aquário que você venha a ter. Gostou? Gostou de conhecer as 3 etapas de filtragem básica, o basicão de como funciona um aquário? E fica ligado, porque a gente vai ter postagens semanais aqui, contando essas e diversas outras dicas para poder inserir esse hobby na sua casa, no seu escritório, na sua vida. Um hobby maravilhoso que a gente traz a natureza para nossas casas.